Oi gente, tudo bom? Estamos de volta aqui no canal Simplifica Biologia e hoje eu quero trabalhar com vocês com a parte 2 especificamente da importância dos hormônios para a queda do cabelo e para a saúde capilar. Neste videozinho nós vamos abordar um tema bem importante e interessante, que é as características ligadas às condições masculinas, na qual nós vamos então estar abordando este tema e podendo destrinchar alguns pontos importantes relacionados então às características hormonais do homem e como isso vai acabar interferindo no processo de queda, de crescimento e uma série de interferências fisiológicas ligadas à importância da regulação dos hormônios para o ambiente masculino e o seu processo de crescimento, que é fundamental. Antes de nós darmos início ao vídeo, eu quero convidar todos vocês aqui de novo para deixarem o seu like, deixem as suas curtidas, cliquem, compartilhem, porque quanto mais vocês puderem estar fazendo este processo, para mim vai me ajudar a continuar produzindo material bom, fácil explanação, para que vocês consigam compreender esses pequenos pontos e que a gente consiga estar aprimorando sempre mais o conhecimento de todos vocês. Bom, sem mais delongas, nós vamos então dar entrada ao vídeo e aqui eu começo explicando para vocês essas questões ligadas então à presença dos hormônios e à queda de cabelo. No vídeo anterior nós explicamos boa parte do processo do ciclo menstrual, as características da gravidez e como isso interfere devido a esses desbalanços hormonais e a questão da queda do cabelo. Aqui nós vamos trazer uma outra perspectiva do homem e a importância dos seus hormônios para o seu processo e fisiologia. Dentro das características dos hormônios sexuais, na qual vão estar ligados então ao desenvolvimento masculino, que é o que compete e o que vai acabar então atuando diretamente na questão do crescimento dos pelos, são três principais hormônios na qual nós vamos estar trabalhando. Dois deles muito parecidos com o que nós encontramos nas mulheres, e um terceiro que vai ser o diferencial dentro deste ciclo e que faz todo o processo de regulação para alteração fisiológica do corpo humano masculino, tá? E por que eu trago isso? Bom, vamos começar explicando primeiramente estes hormônios e aí eu vou dando cada um destes pontos para nós entendermos a questão da importância destes hormônios e depois então concluirmos o nosso raciocínio fazendo uma associação interligando estes temas com um ponto importante que é a queda de cabelo. Primeiro, gente, nós vamos ter a presença do FSH e do LH, os mesmos hormônios. Para quem não viu, eu recomendo que vocês vejam a parte então 1 dos hormônios femininos, vocês vão entender o que eu estou falando e parte do que eles regulam nós vamos conseguir transmitir aqui. Tanto nesse sistema, nós vamos ter então no homem e na mulher a presença destes hormônios, mas eles vão funcionar de uma maneira um pouco diferenciada no homem do que na mulher. Nós vamos ter um ponto importante aqui, que é a inversão da ação destes hormônios no processo de formação das nossas gametas. E aí vocês vão entender depois aonde é que entra a questão desse terceiro hormônio, que é um fator fundamental para a diferenciação sexual e o processo de proliferação celular e também a questão de crescimento dos pelos como um dos principais hormônios encontrados no corpo. Bom, vocês já devem estar mais ou menos imaginando o que eu estou falando da testosterona como um desses principais agentes aqui responsáveis por fazer então esta caracterização. O que nós temos como ponto importante? Na mulher nós vamos ter o FSH como hormônio primário e vamos entender essa questão do hormônio primário porque é ele quem trabalha com o processo de maturação dos ovócitos e o LH estimulando então a ovulação. No homem nós vamos inverter este processo. Eu vou ter o LH fazendo essa caracterização inicial de estímulo para o processo característico inicial, ele sendo o hormônio primário, então o estímulo inicial desse sistema, porque a partir do LH eu tenho a região testicular aumentando e produzindo a testosterona. A testosterona vai então aumentar a sua quantidade na região testicular e a testosterona irá atuar para que eu tenha então o aumento e a produção do FSH. O FSH tendo a mesma função dentro do organismo feminino, mas aqui ele é a etapa final, na qual o FSH ele vai trabalhar para fazer a maturação desses espermatócitos, que são células bem diferenciadas, se transformando nos espermatozoides, essas células especializadas e reprodutivas. Então vocês vejam bem, eu tenho que ter uma quantidade de LH, o LH para produzir a testosterona e da testosterona ter o processo de produção então o FSH dentro da região testicular. Esta é a caracterização de todo o processo de formação do sistema reprodutor masculino.
Aonde entra o estímulo destas organizações aqui? Principalmente porque esses dois hormônios vão estar diretamente ligados com a testosterona. A testosterona ela tem um papel fundamental no homem porque é ela quem regula todo o processo de crescimento de pelos. A presença de testosterona é o que faz diferenciar também o crescimento dos músculos e as características secundárias da qual nós vamos ter essa diferenciação do que é um homem e do que é uma mulher. Esse processo de expressão começa já dentro da barriga da mãe. Então nós já temos uma construção diferenciada de um padrão fisiológico, sendo regulamentado a partir da presença da testosterona, que irá interferir em todo o processo de maturação fisiológica daquela pessoa. Vamos trabalhar só com uma caracterização inútil aqui, não vem ao caso, mas só para vocês entenderem. A presença da testosterona ela irá formar as características mais físicas de força, e levando o processo de maturação de regiões cerebrais para prazos mais tardios, enquanto na mulher a presença do estrogênio irá ter a maturação cerebral primeiro e todo um processo cognitivo sendo formado anterior do que o homem com a questão da testosterona, que é uma coisa muito mais primária, um hormônio muito mais ligado à força do que propriamente o processo do desenvolvimento cognitivo. A testosterona ela também é importante porque ela está ligada a uma pequena organela fornecedora de energia chamada as mitocôndrias e a partir dela, especificamente, é que eu tenho melhor otimização do gasto da energia e a formação de estruturas na qual eu vou utilizar para a formação de músculos, como eu estava falando, e organização secundária. A partir da indução da testosterona é o que nós vamos ter então as células sendo otimizadas, se proliferando de maneira mais efetiva e obviamente a partir disso o crescimento do pelo passa a ser muito mais acelerado no homem do que na mulher. Então nós vamos ter regiões na qual a mulher não tem essa estimulação e que o homem vai apresentar, que é uma característica que também serve como dimorfismo sexual. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês dessa importância do dimorfismo sexual é o nosso exemplo do pavão. O macho ele vai apresentar uma característica parecida com o desenvolvimento de penas enormes, aqueles grandes penachos e vistosos, porque isso serve como um processo atrativo para as fêmeas. Eles irão disputar com uma dança da beleza para que a fêmea se sinta atraída por ele, enquanto a fêmea vai manter um padrão praticamente de uma coloração bem mais opaca, às vezes branca para marrom, e não tem a penugem, não chama nem um pouco a atenção. Então vocês vejam essa característica do dimorfismo como uma característica fundamental aqui e importante dessa diferenciação, Então para o homem vai ser para o processo em locais como na região da face para o crescimento dos pelos, acelerado o crescimento na região da cabeça, das axilas e nos pelos pubianos também, aonde as mulheres também vão apresentar este padrão, com uma caracterização diferente de regulação do seu ciclo hormonal. Como eu falei, a mulher também tem a presença de testosterona, mas em menor quantidade e por uma função muito mais secundária do que no homem. O homem, então, com a presença da testosterona, é o que vai fazer esta regulação do processo do crescimento dos pelos e do cabelo. E aí é que vem a grande sacada para nós entendermos o que pode acabar ocorrendo para que eu venha desenvolver alguns tipos de alopécia. Por exemplo, a questão mais comum da alopécia androgênica, que apesar do nome estar ligado à questão hormonal, tem fundo genético, mas também tem algumas dessas interferências ligadas ao processo de otimização para a queda do cabelo. Boa parte dos processos de queda do cabelo masculina estão diretamente ligados a fatores como a quebra inadequada desta testosterona que deveria ser utilizada por dois padrões, um por uma menor quantidade ou por uma maior quantidade. E essa testosterona sendo convertida em uma estrutura intermediária chamada de dihidrotestosterona, vulgarmente conhecida como DHT. Esse DHT, ao entrar em contato com o folículo piloso, ele vai competir com a testosterona por ser um similar, dá para usar um termo meio fictício e talvez não o mais correto, mas para que vocês entendam, como se fosse o gêmeo malvado da testosterona. Ele irá então competir com estes receptores, irá tomar estes receptores para ele. Nossa, isso foi muito profundo, eu sei. Mas eu acredito que a partir dessa pequena exemplificação vocês entendam. No momento em que ele ocupa essa região do folículo piloso, ele vai estar fazendo com que as reações metabólicas do seu processo de proliferação, duplicação destas células, comece aos poucos diminuir. E este folículo irá interpretar de que ele não tem mais função e ele começa um processo de atrofia, até que ele seja então completamente desintegrado. E aquela região do folículo vai ficar sem nenhum pelo. Ficando muito tempo sem nenhum pelo, sem nenhum tipo de cuidado ou tratamento, pode vir então a ter um fechamento total deste folículo piloso e eu vou perder aquela capacidade daquele meu pelo ali. Então isso também já é um outro ponto importante.
Então os níveis de DHT são um dos fatores interessantes a se fazer o controle para poder verificar se não há nenhum desbalanço hormonal relacionado à queda do cabelo. E por que eu falei para vocês desses dois pontos, no mais e no menos? Porque o menos eu vou ter menos conversão de testosterona e menos estímulo, e no mais também é ruim. Isso é um outro exemplo legal. O que nós vamos diferenciar de um remédio para um veneno é exatamente a quantidade, né? Quanto mais eu consumir e mais eu tomar, maior a probabilidade de eu me intoxicar, mesmo que aquele medicamento seja extremamente benéfico para mim. E a testosterona vai ter esse mesmo papel. Então quem tem muita testosterona, às vezes vai ter mais testosterona do que receptores. E isso vai acabar então servindo como uma sobra e vai acabar sendo cortado e convertido em dihidrotestosterona. A competição entre estes gêmeos malvados se faz e ali eu começo a apresentar a minha queda de cabelo, que começa a se tornar progressiva. Por isso que se usa alguns tratamentos, e aqui eu entro nos dois e nos principais tratamentos, né, com a finasterida e com o minoxidil. Ambos vão atuar em rotas parecidas, que é para tentar fazer o processo de estancar a produção de dihidrotestosterona e impedindo então a presença dessas estruturas no folículo piloso e conseguindo reverter o quadro a partir então de uma recircularização e permitindo o crescimento destes meus pelos novamente. Então é basicamente este processo importante que eu tenho para dizer para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem e que vocês tenham compreendido um pouco da importância dos hormônios, tanto para o homem quanto para a mulher, nesse processo do cuidado do cabelo e da queda capilar. Muito obrigado, gente. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. E, de novo, não esqueçam de deixar a sua curtida e compartilhem com aquele amigo que é careca, para que ele consiga entender um pouco o porquê ele vem perdendo o cabelo e o que ele pode fazer para melhorar essa condição. Beijo, gente!